Ótima vida pra vocês, sou Eliana Oliveira do canal Organizando com Li. E hoje eu tenho uma pergunta pra você. Qual é o propósito do seu casamento? Essa é o nosso bate-papo com o casal Marinês e Alexandre. Ótima vida pra vocês. Já ia falar besteira. Ótima vida pra vocês. Obrigada por aceitar esse convite pra falar de propósitos de casamento. Pode se apresentar. Obrigada, Eliana. Um prazer estar aqui com você. Muito bom conhecer você, né? Prazer é todo E vamos meu. falar, assim, um pouquinho do nosso casamento, relacionamento, qual o propósito, por que casar, não é verdade? Isso. Então a gente vai bater um papo aí bem gostoso e a gente vai descobrir junto qual o propósito do casamento. Beleza. E é uma alegria, né, a gente poder estar aqui. Eu creio que falar sobre casamento hoje é algo muito importante. Sim, maravilhoso. As pessoas, ela têm, na verdade, o casamento hoje em baixo valor. Não, casamento não. E na verdade o casamento é a instituição matre, né? Ela Mais é valorosa, a né? mais valorosa de tudo que tem na nossa vida. Sim. E tudo nasce ou flui a partir daí, né? Sim. Então vai ser muito importante a gente falar sobre isso. Eu tenho um pastor que eu sigo na internet, Cláudio Duarte. Ele fala que quer desestruturar a vida do camarada é mexer no casamento. E tem umas pessoas aí que falam que casamento é uma instituição falida. Eu não acredito, porque família não é uma instituição falida. Verdade. É a melhor coisa que tem, é a base de tudo, né? E vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 26 anos. Uau! Vamos fazer agora, né? É novembro. Vamos fazer 26 anos agora em novembro. Tem Chegamos filhos? na boda de prata. Tem uma menina de 9 anos, chamada Rebeca. Rebeca. E você, Marinês, você faz mesa posta? Como que é isso? Eliana, descobri a minha vida na mesa posta. Ai, que delícia. Você sabe que eu me meto a isso. Eu sou personal organizer e de vez em quando eu organizo alguns chás, coisas mais íntimas para algumas pessoas de igreja, assim, algumas festinhas. Eu me meto a fazer mesas posta, mas de um curso que eu fiz lá atrás com a Glória Calil, de etiqueta. De não etiqueta porque tem aqueles dons, né? No caso, você descobriu o seu dom, como eu descobri o dom de Isso. organizar. E eu acho a coisa mais linda a mesa posta. É muito bom. Traz a família pra mesa, né? Sim. Porque hoje o que tem roubado a família, roubado o casamento? O celular. O celular. A tela. O celular. Então, quando eu descobri a mesa posta, é um jeitinho de você trazer a sua família e trazer a comunhão, olho no olho, a mesa pedagógica. Você ensina os seus filhos onde? Na mesa. Maravilha, mas isso é um assunto para um próximo podcast. Hoje nós vamos falar de casamento. Verdade. E aí, quem começa? Quem fala mais? Alexandre ou Marinês? Não, ela vai voar, ele fala mais. Porque geralmente a mulher fala mais, né? Mas eu já tive casamentos aqui que o homem fala mais do que a mulher. Então, pode começar a falar. Mas, na verdade, a questão... A gente estava falando aqui a respeito do propósito do casamento. Sim. Né? Muitas pessoas, elas não sabem por que casou ou não sabem por que querem casar. Né? Eu sempre falo isso, que tem um discurso que é muito bonito, né? Na teoria, que é com você eu moraria até debaixo da ponte. Exatamente, né? numa tapera e tal. E só quem é casado sabe que isso é uma mentira. Exatamente. É uma mentira poética. Né? Ou uma verdade poética, né? Depende da maneira que a pessoa decide enxergar. Mas a gente sabe que no dia a dia não é assim. Falta o dinheiro, né? Que quando falta o dinheiro, falta algumas coisas que são básicas para um casamento, a guerra se estabelece. Não que o dinheiro seja mais importante, porque dinheiro é só dinheiro, vem e vai. Mas também é importante quando você vai nessa poesia, com você não quer ver a família, você não quer ver nada, você já quer ir direto pro casamento, né? O que eu sempre falo assim, que a gente não pode romantizar o casamento. A gente precisa entender o propósito do casamento. Deus não romantizou o casamento, ele estabeleceu o propósito. Sim. Ele falou, você vai deixar seu pai e sua mãe, vai unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Para quê? Frutificar, multiplicar. Então Deus estabeleceu o quê? Eu vou estabelecer um casamento entre vocês, né? Então, e tem um propósito esse casamento. Se eu não entendo o começo, eu vou me perder no meio e nunca vai chegar ao fim. Né? Ou vai chegar de um fim antecipado. Sim. É interessante que em 1 Coríntios fala que o amor nunca acaba. Certo. O apóstolo Paulo falando na igreja de Coríntios a respeito do amor. Sim. Mas a maior frase que a gente ouve hoje é o quê? O amor acabou. Porque acabou o amor. O amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar até o fim. Então agora, se eu não entendo por que eu me casei, ou se eu me casei pela motivação errada, que é o que acontece com muitos casamentos hoje. Sim. Muitos querem casar por causa do sexo, outros querem casar por causa de dinheiro, outros querem casar para sair da casa dos pais. Por uma fuga. Sim. Eu preciso fugir da casa da minha mãe e do meu pai. Então eu vou casar e vou viver num quartinho com banheiro, com o amor da minha vida. Isso. Né? Beijar na boca e achar que tá tudo bem. E aí é romantizar demais o casamento. É aquele negócio muito de Romeu e Julieta, né? Que não existe. Aquilo é uma ficção.
A gente sabe que se a gente romantiza demais o casamento, a gente não estabelece propósitos. E por que muito casamento acaba? Porque eles romantizaram demais. Eles desenharam um relacionamento muito cheio de pétalas de rosas. Se esqueceram que tem um espinho. Agora, o romantizar, é claro que é importantíssimo. Sim. Mas ele não pode ser a base do propósito do nosso casamento. E qual é o propósito maior, na opinião de vocês? É o estabelecer a família. Né? E aí, quando eu falo a questão do romantizar, né, para até que não fique mal entendido, é que o casamento não tem que ser romântico. Como assim? Mas é a mesma coisa que a gente romantizar o relacionamento com os filhos. Sim. Eu não sou o melhor amigo da minha filha. Eu sou o pai dela. O propósito... E também amigo. Mas o pai. O papel meu principal não é ser o amigo, é ser o pai. Porque o pai dá destino. O amigo não. O amigo ele vai com você até certo ponto da sua vida. Sim. Quantos melhores amigos nós já tivemos ao longo da nossa vida que deixaram de ser melhores amigos? E aí eu sempre falo que na cultura do romantizar tem o até que ou ainda que. Eu te amo, ainda que você me traia, ainda que você fale mal de mim, ainda que você me contrarie, ou até que você me traia, até que você... Então o até que favorece o meu eu. Então, há muitos casamentos que eles se perderam logo no propósito do casamento. Porque o casamento é o ainda que. Ainda que haja traição, eu posso perdoar. Eu tenho base bíblica e todos os outros apoios para me divorciar? Claro que eu tenho. Mas eu vou romper com o propósito inicial do casamento? E a gente vai ver a movimentação de Jesus na vida dele. Né? Jesus não casou, mas você vai ver o relacionamento de Jesus. Pedro negou 3 vezes Jesus. Mas depois da ressurreição, Jesus perdoou Pedro e entregou o que ele mais amava, que eram as ovelhas. Falou, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. E se a gente entender a respeito do relacionamento, do propósito do casamento, a gente vai entender que, ainda que aconteçam muitas coisas adversas dentro do nosso casamento, se eu entendi o início dele, eu vou permanecer até o fim. O problema é que, quando eu falei a respeito do romantizar, que muitas pessoas eles casam com a motivação errada. Sim. Se você pegar um casal que está em pé de guerra hoje e falar por que vocês se casaram, no meio do furacão, eles não vão se lembrar por que eles se casaram. Às vezes nem sabe, né? Não sabe. Eles vão falar paixão. Eles vão falar porque a gente se apaixonou. Ou quando não, porque... pra ela me fazer feliz. Ou pra ele me fazer feliz. Que já é um motivo errado também. Que já é um motivo. E aí muitas pessoas se perdem lá no meio nisso, né? Porque quando a questão do romantizar é que lá no meio isso em algum momento vai se perder. Sim. E aí foi até o que você falou aqui com a Marinês sobre a mesa aposta, né? A mesa aposta trouxe o romantismo de volta ao nosso casamento. Mas a gente pode ser como testemunho que o nosso casamento já tinha... Romantismo, a união. Sim. Tudo isso tá na aliança, né? E o nosso casamento já tinha entrado naquele negócio do automático. Apertei o botãozinho. Oi, tudo bem, tchau, tudo bem, tudo bem. Cada um senta onde quer, come onde Cada um quer, senta, senta no sofá. Né? E aí foi quando isso aí? Lá no Dia dos Namorados. Foi no Dia dos Namorados, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Aí eu quis preparar uma mesa pra ele, falei, vou fazer alguma coisa diferente. Eu tinha ganhado pijama, eu comprei um pijama da família, ficou tudo igual. Todo mundo igual. Aí ficou todo mundo igual, deixei presentinho tudo na mesa. Falei, vou procurar na internet. Eu comecei a procurar na internet, queria fazer alguma... Porque eu aprendi a montar a mesa que nem minha mãe montava, mineira, assim, entulha os pratos lá, entulha os talheres, cada um pega o seu panelas, tal, entulha quando tudo. não pega no fogão e senta no sofá assistindo televisão. Cada um come, então eu aprendi assim. Então o nosso casamento era assim, né? Então aí eu comecei a descobrir, por que não arrumar uma mesa, por que não chamar pra sentar, comer junto, conversar. Aí ele já tinha escrito uns 3 livros, aí eu coloquei os livros, coloquei um vasinho, aí eu tinha só um jogo americano que eu tinha comprado no chinês, nem jogo americano eu tinha. E esses livros que ele escreveu foi sobre casamento? Na época, tinha sido, era sobre casamento, um era sobre destino e propósito, que é o Somos Flechas, e o outro era o... Namoro e Noivado. Namoro e Noivado. Aí eu tinha colocado 2 livrinhos dele, coloquei um vasinho em cima, homenagear ele. Aí aqueles meus do chinês, aquele lugar americano, tem até foto até hoje, coloquei lá. Fiz simples como eu tinha. Sim. Não fiquei buscando coisas impossíveis na internet pra não me frustrar. Dentro do que você tinha dentro da tua que eu casa. tinha. Montei, e dali eu nunca mais parei. E foi o resgate do romantismo. Foi o resgate, porque daí a gente começou a sentar na mesa, conversar, desligar o celular, prestar atenção, elogiar a comida, que já
senta, já não elogia mais. Entendeu? Então, muitos casamentos vai perdendo esse amor, essa conexão do casal, né? Então, é importante você estar na mesa. Eu acho que um casamento saudável, hoje, é estar à mesa com o seu cônjuge. E é interessante que quando a gente entende o propósito do casamento, a gente vai desmistificar uma outra coisa. Que é uma frase que a gente usa recorrente, que é... Eu pergunto sempre para as pessoas, você acredita que Deus restaura casamentos? E por um tempo, essa era a base da minha ministração para casais. Deus restaura casamento? Claro que Deus restaura casamento. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode fazer. Eu creio na soberania de Deus, até que eu fui ministrar com um casal. Eu cheguei na igreja, tinha um homem me esperando e a mulher lá do outro lado da rua. Aí daqui a pouco acabou o culto e tal, o homem ficou lá na igreja, a mulher atravessou a rua, entrou na igreja. E ela falou, pastor, a gente precisa conversar com você, nós estamos nos divorciando. Ah, por quê? Não, porque não dá mais e tal. Ela tinha comprado já passagem para ir embora de Mogi. Eu moro em Mogi das Cruzes. Sim. E eu falei, não, mas Deus pode restaurar o casamento de vocês. E ela falou, não, Deus pode, mas a gente não quer. Uau, dureza de coração. Uau. E aí eu falei assim, fato. Deus pode restaurar? Não. Se a pessoa não quiser, Deus não faz o que a gente não quer. Deus, ele é um cavalheiro. Sim. Né? Ele sempre fala, muito educado. você quer que eu faça? Eu faço. Agora, eu falar que Deus restaura casamento é a mesma coisa que eu e a Marinês dormir brigado e como num passe de mágica a gente acorda se amando. Deus bate na porta para entrar. Né? Deus sempre vai o quê? Trabalhar em nós para que nós, sendo trabalhados por Ele, restaure aquilo que Ele nos deu. Então o casamento é um presente de Deus para a nossa vida. Agora, a restauração do casamento não acontece num passe de mágica. A restauração do casamento se dá por meio de pessoas restauradas. Então, Deus vai curar o meu coração, Deus vai curar o coração dela, e nós, curados, vamos trazer restauração agora para o nosso relacionamento. Porque o casamento não é só uma instituição, mas é o contexto familiar. Né? O meu casamento é o nosso relacionamento, mas tem a nossa filha. Sim. Tem todo o contexto familiar. Então, um relacionamento homem e mulher destruído destrói o lar todo. Sim. Ou traz dano pro lar todo. É a geração da tua filha. E a geração. E aí se tornam padrões repetidos. Sim. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, minha família tem uma maldição hereditária. Meu bisavô agora separou. Falar que o meu casamento tá ruim porque minha avó separou, a tia separou, meu primo separou. Mas você falando aí, eu queria fazer uma pergunta que apareceu aqui na minha cabeça agora. Esse casal falou, não, nós não queremos. E quando um quer? Dá pra restaurar. Quando um quer. Um só quer, dá pra restaurar? Eu creio que ainda dá. Lógico, se eles não se separarem de casa, mesmo se separando de casa. Mas sempre se dá, a cura do outro sempre tá em mim. Nós precisamos parar, do outro sempre tá em mim. E quando eu falo isso, é porque a gente sempre fala a respeito do perdão. Eu acho quando que eu não perdoo, eu acho que o que tá errado sempre é culpa minha, mas a cura do outro sempre tá em mim. Ele sempre tá em mim, ou talvez a palavra não seja sempre, mas grande parte está em mim. É renunciar um pouco à vontade. Né? Um casamento, ele começa... A decadência de um casamento se dá por causa do esfriamento de um. Sim. Que diretamente afeta o outro. O outro. Agora, se esse um começa a buscar uma restauração, ele afeta diretamente o outro também. E aí eu falo assim, uma vez um homem chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu não aguento mais minha esposa, eu não suporto mais minha esposa, eu vou me divorciar. E o pastor falou assim, não, mas ele ministrou lá com ele falou assim, não, mas eu tô decidido. Ele falou, beleza. Então eu só te peço uma coisa, você pode ler o Salmo 23 por 7 dias, e no final de 7 dias, eu vou sentar com você e com sua esposa e eu vou apoiar o divórcio. Mas primeiro, leia o Salmo 23. E aí o cara, sem entender, falou, mas que coisa mais ridícula. Primeiro que o Salmo 23 não tem nada a ver com casamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem nada a ver com casamento, mas tá bom, eu vou obedecer. Tá lembrando de um filme que chama Prova de Fogo? Tem uma parte bem legal, assim. E aí o cara leu o Salmo 23 e aí o pastor falou, você vai ler de manhã, de tarde, de noite. De manhã, tarde, de noite, todo dia. Beleza, chegou no domingo, o cara apareceu sozinho na igreja. O pastor falou, mas cadê sua esposa? Vocês não iam vir juntos pra gente falar sobre o divórcio? Não, decidi que eu não vou me divorciar mais. Ué, mas por que não? Porque eu tenho certeza que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, essa é boa, adorei essa, hein? Qual foi o propósito? Tira o foco do problema.
Não era o problema, não tava. A cura não veio na leitura do Salmo. Peraí que eu tenho que dar uma paradinha aqui. Ouvintes, esse programa meu é maravilhoso. Olha o que eu aprendi aqui agora. É coisa de louco isso. Eu adoro. Eu não sabia, não tinha pensado por esse lado. Porque quando você falou assim, o pastor mandou ler o Salmo 23, eu fiquei pensando. O que tem a ver com casamento? Que vai vir aí agora? Porque Salmo 23. Senhor é meu pastor, não me faltará. Eu tô falando disso não. Eu lembrei uma vez que eu fui fazer uma consulta com o pastor. Eu fui na igreja e falei assim, hoje eu vou falar pro pastor e ele vai ver que o erro não é meu, é do meu marido. E eu falei, pastor, eu quero falar com você. Aí meu pastor tem esse negócio de quando vai conversar com o casal, ele e a esposa. Aí eu fui lá, cheia de mim. Sentei lá e falei, pastor, ele falou, minha querida, abre a Bíblia aí. Mateus. Aí eu falei, eu vim aqui pra falar do marido, pastor, já vem querendo que eu leia Bíblia. Lê, eu li. Li uma, li duas, li três. Ele falou, então, o que você entendeu aí? Eu, nada. Eu vim aqui pra falar do meu marido. Ele falou, então, mas você entendeu que o Senhor, ele gosta de pessoas mansas e humildes de coração. Entendi, e daí? E daí que você é muito humilde de coração, mas de mansa você não tem nada. Mas, pastor, eu vim aqui pra falar dele. Ele falou, mas ele nunca veio aqui pra falar nada de você. Aquele dia foi um tapa de luva de pelica, porque eu já não costumava falar mal do meu marido, só ia falar uma situação, que a gente chegava na igreja por causa dele, que na hora de ir pra igreja que ele ia se arrumar. Olha só. Aí ele falou isso pra mim, nunca mais. Agora, quando eu tenho algum problema, eu já vou direto lá falar com o pai. Nunca mais. Porque, veja bem, é verdade. Eu não era humilde, eu tava vendo só o lado dele. É igual aquele negócio, você falou isso aqui? Ah, isso é pra ela, pra mim não. É pra mim, se eu tô ouvindo, eu tenho que aprender alguma coisa. Então eu lembrei disso agora, quando você falou do Salmo 23. De novo eu aprendi outra coisa. Tirar o foco. Porque o foco é, quero ser feliz. Ah, essa mulher não me faz feliz. A outra tá bem mais vestidinha. Olha o cabelo da outra. Olha o batom. Olha o cheirinho da outra. Mas aí você, o que você faz? Pra tua esposa também ser cheirosa, tá bem humorada, né? Então tirar o foco. Isso é interessante demais. E os relacionamentos hoje, eles estão se tornando muito líquidos, né? Eles escorrem pelas mãos, né? Facinho, né? Com a maior facilidade. E não tem casamento. A gente precisa acreditar num relacionamento sólido. Naquilo que é palpável, que é sustentável, naquilo que é firme, né? Aí o pessoal fala, mas isso já existe desde antigamente. Só que antigamente o pessoal segurava. Hoje é muito fácil. Ai, não quero mais ficar com o marinês, não. Ixi. Não fez o que eu quero, já separa. Rápido, sabe? Eu tava falando daquela pessoa, daquele casal que eu tava falando com vocês antes. Ela tinha casado em janeiro. Em junho acabou o casamento. Na verdade, as pessoas estão desistindo hoje muito mais rápido. Não estão persistindo mais. Né? Mas pelo que vocês estão me falando, porque não tem propósito Porque não tem nenhum. propósito. Não, então, se eu não entendo... Casar porque já tá na hora de casar, porque É. já cheguei na idade, porque eu quero dividir a casa E com também não alguém. leva o casamento a Deus, né? Não. Porque, na verdade, o casamento é um cordão de 3 dobras, né? Os Mas 3, mas ninguém lembra leva. de Deus na hora. Eu Ninguém falo lembra que, na hora verdade, da fúria, da troca de palavra, de ferir, um fere o outro, vai ferindo, vai guardando, uma hora você fala. Eu falo que, na Não se verdade, o cura. nosso casamento ele precisa ter a terceira pessoa. E aí muitas pessoas falam assim, é Deus? Falo também, isso não é uma visão espiritual. Sim. Mas uma visão prática. Qual é a terceira pessoa do nosso casamento? Nós. Tem o eu, tem o ela e tem que ter o nós. Certo. Porque o casamento baseado no eu e no ela acaba. Dar ruim, vai dar ruim. Porque assim, se eu não for favorecido, eu não tô nem aí pra ela. Aí senão fica suas coisas, minhas coisas, seu dinheiro, meu e dinheiro. assim, vamos pro shopping não é agora? isso, né? Não é E aí, qual é a briga? Um exemplo, vamos pro shopping agora? Eu quero ir pro shopping. Mas eu não quero. Não, mas eu quero. Não, mas eu não quero. E nós? O que é Nós bom pra nós? nós, O que que é não- bom pra nós? é. Que nem esses dias fomos assistir o filme lá, maravilhoso, A Forja, né? 3:30 da tarde. Aí nós levamos nossa filha pra escola 1 hora e fomos lá pro cinema. Eu falei, não tô afim de ir. Ela, mas eu queria assistir no cinema. Não tô afim de ir, mas eu queria ir no cinema. Aí eu falei, então beleza. Então se o nós vai ser ser bom pra favorecido, se vai ser bom pra nós, então nós vamos. E aí nós saímos do cinema chorando. Foi super legal. Mas foi porque extremo, aí é você- fantástico, então, é fantástico. o pessoal né? foi, eu não fui. Assim, Então, não gosto assim, de cinema. Vai, maravilhoso. Mas então assim, se a gente não entender no relacionamento que o nós precisa prevalecer em 90% do tempo, em algum momento vai ficar a guerra do eu ou ela. Ou eu ou ela, ou eu ou ela. Precisa identificar quando o casamento entra na rotina, né? Quando Sim. entra na rotina, fica aquele casamento cansativo. Então eu aprendi Precisa- 2 coisas aqui. A mesa posta, que une o casal. Com certeza. E se um só não tiver com o coração duro, dá pra restaurar o Dá, casamento. porque assim, por exemplo, há uma briga
num casamento, homem e mulher, e o homem tá desejoso de restaurar esse casamento. Se ele colocar no coração dele que ele quer restaurar o coração da mulher dele, ele vai encontrar de alguma maneira o caminho de volta. Jesus falou isso. Se perdeu, Jesus falou isso. O que eu tenho contra a igreja de Éfeso, o que eu tenho contra você é que vocês abandonaram. Ele não falou vocês perderam. Não, abandonaram. A perda é voluntária, é involuntária, mas o abandono é voluntário. E uma decisão sua também. Jesus falou, vocês abandonaram. Agora, uma coisa eu aconselho vocês. Lembra de onde vocês caíram e volta. Agora, qual é algumas coisas que a gente precisa abrir mão para poder voltar? É o orgulho, a soberba do nosso coração, do ser humano, né? Tipo, eu sou melhor, eu sou bom e tal. Então, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para poder voltar. E aí, lá onde nós caímos, nós vamos então restaurar juntos. Então, quando eu falo que lógico, o trabalho é triplicado, quadriplicado, né? Uma pessoa sozinha buscar a restauração do casamento. Mas se ela empenhar o coração a isso, ela vai conseguir. E pedir ajuda, né? E por quê? Daí ela vai o quê? Pedir ajuda. Ela vai pedir conselho. Ajuda pra Deus? Pra Deus, eu falo no âmbito que a gente está, né? De casais, de pastores, né? Sim. Vamos ajudar a encontrar de volta o caminho do coração, porque em algum momento se perdeu. Porque se você sabe por que se casou, o propósito do seu casamento, então você precisa voltar lá. Né? Então o que aconteceu com Adão e com Eva? O problema não foi Eva ter comido o fruto. O problema foi Adão ter comido o fruto. O problema foi Adão ter comido o fruto, se abriram olhos de ambos. Mas o maior problema foi quando Deus chega, né? Adão, o que aconteceu? E aí a transferência de responsabilidade que acontece todo dia dentro dos casamentos. A mulher que o Senhor me deu. Tá vendo? Sempre a culpa da mulher. Só que a mulher... Não, foi a serpente. Mas é porque o homem sai do seu posicionamento, né? Agora, eu tenho até esse livro aqui que eu escrevi, foi baseado a partir dessa ministração, que não existe família perfeita. Existe família feliz. Isso seria a minha terceira pergunta, porque quando você fala do romantismo e disso, aquilo, dá a impressão que vocês são um casal Doriana. Não, o casal instagramável, né? Que é só por Instagram, né? Não. Que não existe, meu casamento, ele é cheio de defeitos. Não é perfeito. Eu não conheço nenhum casamento perfeito. Não nunca. Existe, né? A gente briga, a gente discute, tem divergências de opiniões, mas o espírito é o mesmo. Mas a gente busca o ambiente feliz. Então, eu vou falar a partir da nossa casa. A gente briga, a gente discute, a gente se desentende, a gente dorme entristecido um com o outro, nunca dormimos no sofá, a não ser na época da Covid. Nunca briguei e vou dormir hoje na sala, nunca. Mas por quê? Porque a gente decidiu resolver os problemas antes que o sol se ponha sobre a nossa ira. Então é uma decisão. Nem que eu sempre brinco quando a gente ministra para casais, né, encontro de casais, que nem que se for com um coice um no outro, a gente dá um coice na cama lá um no outro. Boa noite, vai, dorme. Aí vira pra lá, cala a boca, vai. Nunca tivemos assim, qualquer briga, vou me divorciar. Essa palavra resolveu, nunca. Nós decidimos anos, não colocar essa palavra. Nós nunca usamos, nunca. E aí eu posso, isso não é um troféu, mas é uma verdade. A gente nunca deixou entrar essa palavra, porque é como se a gente tivesse uma opção, e não há opção. Então, quando a gente estabelece que não há essa opção, então aí, nem que se for um sozinho, ele vai lutar para restaurar. Então é interessante para que não haja essa opção, pensar antes no propósito. Muito. Para não ficar depois sofrendo as consequências, Por isso que eu de um divórcio, de um eu sou contra, por exemplo, Alexandre, pessoalmente, eu sou contra. O casalzinho de namorado começou a namorar há 3 meses, tá com aliança de compromisso. Não, beleza, mas aliança é aliança. Independente se ela é de compromisso, se ela é de noivado, se ela é de casamento. Você está estabelecendo uma aliança. E alianças são inquebráveis, elas são infinitas, né? Ou elas precisam ser eternas. Mas aí um adolescente vai lá, põe um anelzinho no dedo. Agora a gente tem um compromisso. Não, compromisso não se dá num anel. Eu sempre falo isso, que a minha aliança, ela representa, na verdade, a aliança que eu tenho com a minha esposa. Sim. Né? Mas a aliança que eu tenho com a minha esposa não está fixada num anel. Se eu for lavar a mão hoje, cair no ralo e perder a aliança, emagrecer um pouquinho, caiu, a aliança vai embora e já era. Mas a minha aliança com ela continua. Agora, eu faço academia todo dia, mas na academia minha esposa está representada através da aliança. Ainda que no mundo que a gente está hoje isso não é tão valorizado, mas
Muito pelo contrário, né, Alexandre? Tem mulher que vê um homem com aliança, aí ela quer investir. Isso é experiente, né? Aí que ela quer investir. Eu já ouvi jovens moça, falando. Mas esses dias eu vi um vídeo que me impactou. Eu já sempre falei sobre a aliança ou anel. Mas esses dias eu vi um vídeo que me impactou. O cara parou o carro na frente de uma casa. E aí esse é um cara magrinho. Tudo bem que era encenação, né? Esses vídeos de reels de Instagram. Mas o cara sai da casa dele e fala: meu, não para o carro aí na frente da minha casa. Só que antes de sair do portão, ele tinha colocado uma arma nas costas aqui, né? E ele fala: não sai, ou melhor, sai da frente da minha casa. Você parou o carro na frente da minha casa. Sim. E o cara do carro era gigante, o cara fortão e tal. Aí o cara põe a mão na maçaneta do carro pra abrir, tipo, pra brigar. Só que a hora que ele põe a mão na maçaneta, ele olha pra aliança dele. E aí na memória dele vem a esposa e as filhas brincando em casa. E aí ele pensa: pô, será que vale a pena eu brigar por causa de uma vaga? Uma vaga na garagem. E a aliança fez ele lembrar a aliança que ele tinha com a esposa e com as famílias. E aí ele vai e tira o carro devagarzinho, e aí o magrinho lá, que era dono da casa, entra e tira a arma da cintura e guarda. Olha. Então, quer dizer... e aí isso me impactou muito a respeito do anel aliança. Porque na academia, enquanto eu tô na academia, sempre que eu olho pra aliança, eu preciso me lembrar da minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. Que aí vai parecer a Saradona lá, você não vai ficar com os olhos esticados com a Saradona. E que não é fácil, não. Né? Não só na academia, mas em qualquer ambiente. Qualquer ambiente, né? Porque realmente eu tenho um filho com 32 anos que não tá casado. Ele falou: não quero casar não, mãe, não quero casar. Pra que quer casar? E pra que quer casar? Porque hoje em dia tá tudo muito banalizado. Hoje em dia você tem um relacionamento com a pessoa de casamento sem nem conhecer a família da pessoa. Então, e por quê? Os relacionamentos é aquilo que eu falei agora há pouco, são líquidos, né? Líquidos tipo, e descartáveis. Né? Líquidos então, e descartáveis. Porque a gente... Quanto tempo você tá na igreja que você falou? Na mesma igreja? 12 anos. 12 anos. Agora fala hoje como é difícil isso. Desafiador. Desafiador. Fala a partir da nossa igreja. Até a igreja. A nossa igreja tá num bairro. Abriu uma igreja aqui, muitas pessoas já saem daqui. Eu já falo. Eu tava até falando com o Gilson agora há pouco, esses dias, né, Gilson? No sentido assim, que o Gilson é o que tá nos acompanhando aqui, né? Abriu uma igreja nova na cidade, você fala assim: ó, fulano já vai me pedir pra sair da igreja. E eu falo pra você e pra todas as pessoas me ouvirem: não é fácil estar dentro da igreja. Não. Não é fácil. E não é fácil estar dentro da igreja que eu frequento. Que a minha igreja, ela prega a palavra do Senhor. E tem gente que só quer as bênçãos, não quer saber do dono das bênçãos, não. Agora, quantos defeitos você vê em 12 anos dentro da igreja que você congrega? Com certeza, alguns. Assim, hoje, graças a Deus, eu procuro ver os defeitos em mim. Porque em outras épocas, eu achava que você era o defeito, era o defeito e tal. Porque se eu mudar de igreja, os defeitos vão pra lá, vai. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, eu cheguei tem algumas coisas, porque eu frequento uma igreja que não é fácil. Tem muita gente que já passaram pra lá e foram com Deus. Porque o pastor é duro, e o meu pastor não tem nada a ver, não tem nada de duro. Só que você vai chegar lá a qualquer momento que você for falar com ele, ele vai falar em cima da Bíblia. Que é o manual de instrução para o nosso casamento e a nossa família, com um diferencial que a gente tem o contato direto com o dono, que é o fabricante, que é Deus. Verdade. Entendeu? Só que poucas pessoas entendem isso. Mas por que os relacionamentos eles são descartáveis? Porque as pessoas não entendem o propósito do relacionamento. Exatamente. Por que o relacionamento igreja, o ser humano com a igreja local, é descartável? Porque a pessoa não entendeu por que ela está na igreja. Exatamente. Ela não está por causa da estrutura. Ela está para ela... do prédio bonito, das irmãs que vai bem vestida. Ela não está ali por causa disso. E agora tem mais uma. Não sei se vocês também pensam como eu. E o que eu penso, eu falo. Agora é modinha ser crente, né? Ai, eu gostei dela ali. Dá status, eu sou da igreja, gostei. Não é só ser da igreja, não. Que ser da igreja, gente. Porque a igreja está aqui dentro do meu coração. Agora é status ser crente. Porque teve uma época... Quando eu era criança, meu pai falava: não gosto de crente. Crente é tudo pobre e ignorante. Tinha essa... sim, né? sim. Teve uma época no meu começo da minha vida comercial que era legal vender pra crente. Vou vender pra o Alexandre, que é legal. Ele vai pagar, ele é crente. Sim, hoje, você tem que tomar maior cuidado quando a pessoa fala que é crente. Porque você vende e ele te dá o calote. Então, tem todas essas coisas de religiosidade que você tem que tomar cuidado. Porque, veja bem, eu creio em Deus como um espírita crê, como um católico crê,
como, né? Só que assim, cada um busca o que é melhor pra você. A placa não vai me levar a lugar nenhum, o meu caráter sim. Acho que as pessoas estão buscando muito superficial, né? Exatamente. O evangelho, a palavra. Que é modinha. E não transformação. Cê Andar vê com a que- Bíblia não significa que você é Não. transformada. Você vê que agora nos programas de televisão, onde canta músicas assim que falam palavrões e tal, também vai uma pessoa cantar música sim. gospel, entendeu? Porque é moda. Tá é mesclando, modinha, né? entendeu? Como é modinha, você fala, eu vou ficar um pouco tempo casado com ele. Se não for legal, eu vou casar com ele. Sim. Ah, mas ele não foi legal, eu caso com o outro. E aí, nós que acreditamos na instituição casamento, a gente fala, meu Deus. Você falou uma coisa interessante, né? Você tá 12 anos na igreja e você... Nessa, né? Nessa Já estou igreja. 22 anos, mas Olha, nessa e eu você estou- via E o estou erro com- nas pessoas. Estou convertida há 24 Olha que horas. legal. Acabei de me converter. Eu falo isso. Você via o erro nas pessoas, agora você vê o erro em você. O casamento é isso. Se eu olhar mais o meu erro do que o dele, eu vou ficar com ele pro resto da vida. Exatamente. Agora, se eu vivo criticando, só olhando os erros, mas e as qualidades? Onde estão? Da onde o amor vai apagando. Se eu ver só a crítica, só erros, tudo que ele faz, eu começar a julgar, eu sempre sou certa, eu tenho a minha razão, ele tem a razão dele. Mas o que Deus pensa disso? Hoje eu até Exatamente, postei no meu né? Instagram um vídeo de TBT lá, mas foi um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, que eu falo assim que amar não é difícil. Agora, o difícil é amar até o fim. Permanecer, né? É o amor que permanece. Por que amar não é difícil? Porque eu amo quem eu quero, pelo interesse que eu quero, do jeito que eu acho mais desejável para o momento. E aí eu tava falando isso esses dias. De que maneira nós estamos vivendo o verdadeiro amor de Deus? Porque o apóstolo Paulo fala que o amor nunca acaba. Não. Então, o discurso que o amor acabou teria que ser jogado fora se eu tenho de fato um relacionamento verdadeiro com Cristo. Né? Então, o discurso do que o amor acabou, não, é que eu decidi enterrá-lo. Eu decidi de alguma maneira descartar a pessoa em nome de um amor que acabou, mas o amor não acaba. Não acaba. Ah, mas eu sofri demais, mas a Bíblia também vai dizer que o amor tudo sofre. O amor tudo crê e o amor tudo espera. Então, e tudo suporta. É. Então, assim, o amor, ele é Cristo em nós. O problema é que a gente, como a Marinês falou agora há pouco aqui, quando eu busco defeito no outro, eu vou encontrar. Com certeza. Né? Eu tô aqui dentro desse estúdio com você há 30, 40 minutos. Se eu quiser, eu saio daqui achando 15 defeitos, 20, 30. Não, se e você eu olhar listo pra mim em um defeitos. segundo, você vai ver 1000 defeitos em Sim, mim. agora eu posso sair daqui falando assim, uau, que ambiente. Que legal. Que lugar Que maravilhoso. gostoso. Né? Que recepção Que recepção É uma maravilhosa. decisão que você- É uma né? decisão que eu tomei de que ler o Salmo 23 todo dia. E eu paro de ver o defeito 3 no vezes outro. por dia. Três Não é vezes. todo dia, não é 3 vezes. Aí eu gostei desse negócio. E eu Gostei paro desse de negócio. enxergar o defeito no outro. Por quê? No final, lá o pastor falou, e aí, vai separar da sua esposa? Não. Mas uma cadê? coisa eu sei, que o Senhor é meu pastor e nada Igual me Daniel faltará. não orava 3 vezes ao dia. Então. Vamos ler 3 vezes. Agora, dentro desse mesmo assunto, porque o assunto casamento é uma coisa que me fascina, porque tem assunto, hein? Tem, não assunto. acaba. Tem assunto pra gente fazer podcast Tem até muito. 2000 até Jesus voltar. Mas dentro desse assunto, porque é muito bonitinho falar, e é muito gostoso ver um casal como vocês, que tem o mesmo propósito, Aham. que às vezes abre mão de você, Alexandre, e dela, Marinês, por nós. Aham. E quando um trai? E pra perdoar, e essa decisão, porque eu também, tudo eu gosto de falar Aham. de mim. Quando eu era bem mais nova, eu imaginava assim, se me trair, acabou. Aham. Nunca pensei que eu ia trair também. Isso eu Aham. nunca tive, graças a Deus. Tem pessoas que falam, se trair, eu vou trair também. Tá? Aham. Eu nunca pensei assim, mas eu aprendi. Se trair, não tem perdão. Hoje eu já não penso isso. De verdade Aham. mesmo. Hoje eu fico pensando, meu Deus, por que será que me traiu? Eu tive um ex-casamento onde eu não consigo achar que foi traição. Aham. Da parte dele, acabou a vontade de ficar comigo, que eu também penso que o amor não acaba, certo? E ele foi para um outro relacionamento. E mesmo o meu casamento estando acabado, eu já conhecia Jesus. Eu estava disposta a perdoar. Por amor a Deus, não por amor a ele. Porque quando eu orava, ajoelhada na minha cama, eu falava, Senhor, restaura meu casamento, porque o meu coração já não tá, a minha aliança já não tá mais conectada com a dele. Eu tava orando desse jeito quando ele foi embora com outra pessoa. E eu nunca falei que ela me traiu, porque eu não fui casada com ela, eu fui casada Aham. com ele. E eu nunca a culpei também, porque eu não fui casada com ela, eu fui casada com ele. Mas eu vejo pessoas, aquela vagabunda que tirou meu marido. Essa frase
me incomoda, Marinês. Porque, veja bem, se o Alexandre quiser largar você pra ficar comigo, eu, vagabunda, a decisão foi dele. É verdade. Por que você vai ficar com ódio de mim? Então tem algumas coisas assim que... E é algumas coisas que eu escutei ultimamente, sabe? Tá bom, o amor tudo suporta. Eu tenho um propósito de ficar casado até o Jesus voltar com meu marido. Mas ele me traiu. Como que eu faço com isso? Na verdade, ela não tem o entendimento do amor de Cristo, né? O perdão na cruz, ela não tem entendimento da morte, do perdão de Jesus na cruz. Então, quando você não tem um entendimento, traiu, vou trair também. Fora a raiva, a ira que entra, o ódio. As palavras que a é traição muito ruim. não é fácil. Não. Judas traiu Jesus, então não foi fácil. Imagina ali. Judas foi. permanecer como homem, não estava ali como Deus. Eu não sei pra quem foi mais difícil. Mas foi difícil. Foi difícil. Então a traição, não adianta a gente romantizar tudo, que a traição não é fácil. Imagina uma mulher traída, a ira que ela fica, os filhos, a casa, a dificuldade, eu não consigo nem imaginar o ambiente e o lugar que ela se encontra naquele momento. Sim. Mas se ela busca, pelo menos, se ela tem um pouquinho do entendimento do perdão de Cristo, se ela parar, deixar passar e começar a buscar Deus e começar a tentar entender o que é o perdão, eu acho que ela consegue perdoar. Até porque nós já ministramos com casais que perdoaram, né? Mas é interessante que há pouco tempo eu tô dando um curso para os homens e teve uma polêmica de um vídeo que eu vi e a gente foi conversar lá e a pergunta era, né? Quem ama trai? Então algumas pessoas disseram, não, quem ama não trai. E outros falaram assim, não, quem ama trai. E aí a pergunta ficou rodando a roda de homens. Foi a polêmica. E foi a polêmica. Quem ama trai? E aí a gente vai ver na Bíblia. Davi amava Deus? Amava. Davi traiu Deus? Traiu. Pedro amava Jesus? Amava. Pedro traiu Jesus. Também. Judas amava Judas Jesus. também. E Judas traiu Jesus. Porque a traição não está baseada no amor, está baseada na vontade. Então, por que nós ouvimos muitos homens ou mulheres, né, mas na confissão de perdão um para o outro, na questão de traição, diz assim, não, mas eu te amo. E normalmente a mulher vai falar, como você me ama? Eu não consigo entender. Você me ama e me trai? Não, o amor não está nesse campo da traição. A traição, ela transita muito no campo da vontade. Porque eu posso amar minha esposa, mas se eu não vigio na academia, a minha vontade vai me levar à prática de sexo com uma mulher que eu não conhecia. Exatamente. Mas que foi envolvido na minha alma pela minha vontade. Exatamente. E não entrou no campo do amor. Eu continuo amando a minha esposa, só que eu não vigiei no meu coração, nem nas minhas ações. Então a traição, ela transitou no campo da minha vontade, por isso que a Bíblia fala, cuidado com a concupiscência dos olhos, concupiscências dos olhos, concupiscência da carne. Por quê? O que é concupiscência? É um desejo desenfreado. Então ainda que você ame, se você não vigia, você vai acabar deslizando para uma área que você não queria. Com certeza. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Agora pergunta para ela quantas vezes eu já gritei com ela. Aí vai falar, então você não me ama, você gritou comigo. Não, o grito foi no momento de ira, transitou num campo que não era do amor, era num campo da minha alma, que eu não vigiei. Sim. Né? Então, aí lógico, né? Por amá-la, eu vou sofrer também. Né? Já aconteceu de eu gritar em alguma situação e de ser um negócio pouco mais rude, você fala grosso, depois fala, nossa, o que eu fiz? Né? E não que você a não ama mais, mas você transitou no campo errado. E com certeza ela também algumas vezes foi super grossa com você. E o amor tá ali dentro do coração, mas naquela hora... Agora, o perdão na questão da traição, é lógico que precisa atingir um nível de maturidade muito elevado em Cristo. Entender a maturidade de Jesus. Porque Jesus olhou para Pedro, depois de ter sido negado por Pedro, e falou, Pedro, você me ama, Pedro? Vamos passar uma borracha em tudo que aconteceu? Você me ama? Eu vou te dar as minhas ovelhas para você cuidar. Judas foi se enforcar. Mas Jesus não falou para Judas, some daqui, vai se enforcar, morre. Ou deixou de amar no ouvido. Não, se Judas não tivesse se enforcado, eu tenho certeza que a conversa com Judas seria no mesmo nível da conversa com Pedro. Sim. Judas, me ama, Judas. Pô, você pisou na bola, hein, Judas? Acho que Jesus faria assim, vamos sentar na mesa de novo, Judas? Porque é o que eu falo, Jesus... Você suspeita, você só pensa em mesa. Vamos sentar na mesa. Mas Jesus não morreu na cruz de novo. Ô, Samuca, o próximo programa vai ter que fazer uma mesa posta pra gente, hein? Vamos deixar aqui no ar pra todo mundo saber. Tem que fazer uma mesa. Porque não foi na mesa? Vamos, a gente traz os queijinhos. Porque não foi na mesa? Aquele colocar a mão comigo no prato, esse há de me trair. Então, assim, vamos voltar de novo, vamos pegar o GPS que voltar a rotatória, vamos sentar na mesa, agora dessa vez você faz certo. Mas a gente fala sobre isso. Jesus, quando morreu,
Ele não morreu de novo na cruz, mas ele volta para a mesa. Exatamente. Depois da ressurreição, ele volta com os discípulos. Exatamente. Ó, não dá para morrer de novo. Nem preciso, porque a morte é salvífica. Vocês foram salvos através da minha morte. Agora eu preciso alinhar vocês em algumas coisas, que é 3 anos e meio que nós estávamos à mesa, vocês não entenderam. Exatamente. Então a gente tem 40 dias agora para colocar agora tudo em ordem. Né? É. E aí ele senta à mesa de novo com eles e realinha eles. Agora, num novo ambiente, que é o ambiente da nova aliança, agora do ambiente do amor e da graça. Ele fala, até aqui vocês entenderam de uma maneira, mas agora nós estamos transitando num novo ambiente. Tipo, e eu acredito muito que o perdão num casamento entra muito para isso, né? Para manifestação de Cristo dentro do relacionamento, entendendo o propósito inicial. Mas olha, você vê, o nosso tempo já tá acabando. Como é muito bom falar de casamento. Antes disso, eu trouxe um presentinho, como vocês são uma só aliança, um pros dois, que é pra vocês lembrarem de mim toda vez que pra tomar cafezinho juntos, os dois, e lembrar dali, orar. Cada vez que tomar cafezinho junto, lembrar de mim e orar por mim. Olha! E eu trouxe também, né? O livro Que Não Existe Família Perfeita, Existe Família Feliz. Certo. Né? Esse é um dos seus livros? É um dos meus livros, muito legal, porque fala muito a respeito disso, que a gente busca a perfeição dentro do casamento. Certo. E nunca. Alexandre Grego. É Grego? Grego. Grego. Quando eu vi teu sobrenome, eu já escutei alguma coisa de grego lá em Mogi, mas eu não lembro o que, sabe? O grego não me é estranho. Eu falei, será que eu conheço? Já ouvi falar alguma coisa de casamento sobre isso. Que legal. Sobre esse sobrenome. Mas pode ser um livro que alguém leu, me falou, a gente conhece tanta gente. E tem esse livro aqui que é muito famoso, que é o livro Urias. Urias. Fala do relacionamento de Davi, de Batseba e de Urias. Eu amo esse livro, na verdade, foi uma revelação mesmo, né? Porque foi no encontro de casais que o preletor faltou e foram lá no quarto chamar ele pra pregar. Uau. De última hora. Era um preletor muito famoso, a gente estava no encontro. Aí o preletor perdeu o avião. De casais aqui na região? Mas faz 15 anos atrás. Aí o preletor perdeu o avião. Aí o pastor bateu no meu quarto lá às 7 horas da manhã, falou, Alê, você aceita um desafio? Eu falei, depende. O preletor perdeu o avião. Você não quer pregar? Nossa, nossa, pastor, assim? Se falar isso pra mim, eu já me dá dor de barriga na hora. Eu já começo a dar até tremedeira. Eu falei, assim, na lata mesmo? Não posso nem tomar... Aí eu falei pra Marinês, vai tomar café que eu preciso ficar sozinho no quarto. E Deus me deu essa palavra de Urias. Que Davi só encontrou pouso no coração de Batseba porque Urias negligenciou o casamento dele. Essa parte eu não sabia também. E olha que eu conheço essa história muito bem, que eu leio, gosto da história de Davi, eu gosto da história de José. Se você vê a movimentação de Urias fica 3 meses na guerra. Ou estava há 3 meses já na guerra. Aí Davi chama Urias porque ele já havia adulterado com Batseba. Davi fala assim para Urias, vai para sua casa. Urias não foi. Ficou lá na porta sentado. Isso mostra que Urias valorizava muito mais o trabalho do que a esposa. Porque se eu tô 3 meses fora de casa e o meu chefe me chama e fala, vai pra sua casa, ele não precisa nem falar 2 vezes. Só de ele olhar, eu já vou ligando e falo, se prepara, toma banho que eu tô chegando. Olha que interessante, Urias não. Eu nunca vi por esse lado. No outro dia... Eu amo meu programa, Marinês, porque eu aprendo tanta coisa. Eu devia pagar pra mim mesmo fazer meu programa. Porque cada eu vez falo, a mesa é pedagógica, ela nos ensina. Não. Na próxima, nós vamos ter que fazer uma mesa. Esse também é meu? Esse aqui eu quero ler, porque e esse livro aí, ele é muito vendido. Sabe por quê? Outra coisa, eu amo essa história. Eu amo todas... Porque Davi tem várias histórias, né? Ele com os filhos, com as esposas, com adultérios dos filhos. Mas eu nunca lembrei do Urias, tadinho, meu irmão. Então, mas é aí que tá. É porque só fala de Batseba. Só fala do pecado de Davi e de Batseba. Mas por que Davi pecou com Batseba? Porque Urias não foi um bom marido. Tinha um marido, porque quando eu sou um bom marido pra minha esposa, pode vir quem for pra minha esposa e falar, nossa, você é linda. Ela vai falar, obrigado, muito obrigado, mas meu marido fala isso todo dia. Verdade. Pode ser o cara mais milionário da terra, ele não vai encontrar pouso no coração dela. Só que Davi encontrou pouso no coração de Batseba. E aí a gente vê em alguma movimentação de Urias depois, aí, né? Você identifica que o pessoal encontra esses livros pra comprar? Encontra no meu Instagram. Tá. Então fala o teu Instagram, manda um recado, vocês dois, pro que é um casamento com propósito. E a gente fica para um outro programa para falar mais de casamento, que eu amei, tá bom? Amei demais. Mas eu quero agradecer e falar para você que tá nos assistindo, né, tá participando conosco dessa mesa, que o seu casamento ele tem um propósito. Você não casou por uma obra do acaso. E se tenha casado, talvez por alguma situação adversa, entenda o propósito, que é constituir família, multiplicar e gerar
filhos que são flechas para atingir a nossa nação, para atingir o mundo. Então, qual é o propósito do casamento? Eu entender que Deus me uniu à minha esposa para que nós sejamos um nele e para que tudo que sai a partir de nós possa tocar a nação ou tocar as nações. Então, que a gente possa entender, quando a gente entende o propósito, tudo que vem depois desse entendimento flui com saúde e com felicidade. Né? E quero agradecer também, Eliana, pelo programa. Tá lindo aqui, gostou dessa comunhão? Eu amei vocês terem vindo, eu tô muito feliz de verdade também, mesmo. Né? Quero agradecer você que tá aí nos assistindo, que você possa encontrar o propósito do seu casamento. Se você ainda não encontrou, ainda tá no pé de guerra, ainda não entendeu algumas coisas, né? E que você possa encontrar esse propósito no seu casamento. E eu quero dar uma dica para você, através de Cristo. Cristo é o maior propósito do nosso casamento. Ele pode colocar cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Marinês, fala também pra moça que ainda não tá na dúvida se ela quer casar, porque hoje tem muito isso. Verdade. Não quero saber de casar. É verdade. Fala pra essas meninas aí. De repente você conselho legal. Solteiras, né? Pra solteiras. Sim. De repente você tá solteiro e tá aí, né? Às vezes olha outros casamentos frustrados. E você também, às vezes, não quer casar por causa de não, vai buscar em Deus. Aquieta a alma, aquieta o coração, né? Deus tem o varão, Deus tem a sua metade, a gente fala, né? Metade da laranja pra cada um, né? O casamento, pra que é o propósito? Pra não ficar sozinho. Porque um precisa do outro, não é verdade? Sim. Então, que você possa aquietar e buscar em Deus um homem segundo o coração de Deus. Olha bem como, às vezes, você tá namorando e não quer casar ou quer casar. Olha como ele trata a mãe dele. Como ele trata a mãe dele é o jeito que ele vai tratar você. Isso é muito importante. Eu falo isso pros meus filhos até hoje. E olha o que ela falou, gente, é muito interessante. Ela não falou pra você buscar um crente, um espírita, um homem de Deus. Católico. Ela falou pra você procurar um homem de Deus. Olha a família, olha como ele trata a mãe. Eu falo isso pros meus filhos. Como trata a mãe. Porque se um ser humano, até um amigo, tá, Marinês? É verdade. Você tem filha, eu tenho filhos, até um amigo. Eu falo pros meus filhos, pra você ter amizade com alguém hoje, como ele trata a família dele? Porque se o cara... Ele grita com a mãe? Grita com a mãe. Trata a mãe não honra de pai e mãe. jeito. Não honra pai e mãe. Você acha que ele vai pensar o quê de você? Você acha que vai fazer o quê com você? No início vai ser muito amor, depois vai ser só grito. Isso é muito interessante. É verdade. Aquele mesmo pastor que eu sigo, ele fala que a gente deveria, para procurar um casamento, a gente deveria investigar pai, mãe, vó, amigo e até o ex. Ou a ex. Como que foi? Como que aconteceu? Ele fala isso porque... Pra trabalhar, você vem trabalhar na minha empresa, eu vou investigar tudo de você lá, né? Agora quer namorar comigo, já vai morar junto, já vai beijar pra na empresa, boca. puxa até antecedentes criminais. Agora pra viver o resto da vida junto. É errado isso aí, No começo ele até leva você pra cama, faz amorzinho, depois de um tempo vai levar só o corpo. É isso mesmo, gente. Não leva mais a alma. Eu amei, Obrigado, viu? Deus Foi só abençoe. uma palhinha, eu quero mais. Muito bom. Eu quero mais, adorei. Gente, não perca esse programa, curta, compartilhe. E ele vai marcar aqui, depois vai colocar aqui, ó. Aqui o Samuca vai colocar o Instagram de vocês. Nós vamos fazer Gilson, vamos fazer um collab aí. Quem quiser falar com vocês, conhecer, nós vamos. Eu conheci eles hoje, já conhecia de ouvir falar. E amei. Muito obrigada. Amém, Um beijo dali Obrigada pra a você. vocês, até o próximo.